3, 2, 1. Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas, corredores e corredoras, está começando mais um Corrida On Demand. Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinho? Como é que foi a virada do ano pra vocês? Encheram a pança, chutaram o balde que eu tô ligado. É isso aí, senhoras e senhores, estamos de volta para mais um programa e hoje o tema tá bem sugestivo. Pra você que virou o ano aí, pra você que tá chegando agora, um feliz ano novo. Esse é o primeiro programa de 2024. Eu sou o Thiago, sou o seu host, o seu apresentador aqui nesse programa. E é muito bom ter você aqui comigo, me levando aí pra passear com você no carro. Tem gente que ouviu a gente no carro, tem gente que ouviu a gente correndo. É isso aí, isso é bom demais, é legal demais saber que vocês estão ouvindo o Corrida On Demand, que estão gostando. E eu tô feliz demais de estar aqui gravando de novo esse programa pra você que tá escutando, tá certo? E o tema desse programa que é a hora de buscar o balde. Você já foi buscar o seu balde? Diz aí se você já foi buscar o balde. É isso aí, gente, o tema é esse e hoje a gente vai falar sobre como é esse período, né, pós virada de ano. É normal chutar o balde, a gente come bastante, né, mas não pode esquecer, é normal dar aquela pausa nos treinos, é normal dar aquela pausa até na própria rotina alimentar, né, isso tudo é muito normal, então faz parte do processo, mas a gente não pode esquecer de lembrar, de cuidar, de que precisa voltar a treinar, precisa voltar a se alimentar direito. É sobre isso que a gente vai falar nesse programa de hoje. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, bora pra falar do tema desse programa. Não, antes tem isso aqui, tem recados, tem agradecimentos, que aconteceu muita coisa nesse primeiro episódio e eu fiquei feliz demais com todos os resultados e é óbvio que a gente vai compartilhar aqui, vamos ver se vai dar certo o que eu planejei aqui. Eu quero, antes de mais nada, aplausos, plateia. Muitos aplausos, plateia. Muitos aplausos, porque eu preciso agradecer, plateia. A quem? Mais aplausos, aí. Eu preciso agradecer a quem? A galera que ouviu o nosso programa. Então, bora trocar a trilha. Agora eu quero agradecer a audiência, sim, a galera que ouviu o nosso programa, e vai ser assim. Esse é o segundo programa do Corrida On Demand, então toda vez que tiver compartilhamento nos stories, nas redes sociais, todo mundo que compartilhar no Instagram e marcar o @demand vai ter seu nome aqui, sim. Isso, pode festejar, porque o seu nome vai vir aqui pro Corrida On Demand, pro nosso programa. Então se você quer ouvir o seu nome, pode aplaudir mais, plateia virtual, aplauda. Vai ter então essa parte de falar os nomes, citar os arrobas, e lembrando que cada Instagram que eu citar aqui no programa, o link do Instagram vai estar aqui na descrição do episódio. Então eu quero pedir para você, siga esses nossos amigos corredores e corredoras que estão ouvindo o podcast, que estão compartilhando. São pessoas gente finas demais, são pessoas de um excelente bom gosto. Mas é isso, deixa eu mandar um salve pra essa galera que então ouviu o programa, que ouviu o podcast, que compartilhou, que marcou nas redes sociais. Então vamos lá, eu quero mandar um salve pro Pedro e pra Karen do Instagram Corrida em 2, aplausos pra eles, é isso aí, muito bom. Também mandar um salve pro Edson do @equipe pé no chão também, palmas pro Edson que compartilhou nas redes sociais também, é isso aí. O André Padilha, ele ouviu no carro, gente, indo pro trabalho, ele saiu de lá de Hortolândia, vindo aqui pra Alphaville, botou o Corrida On Demand lá, mandou o print que tava escutando, então aplausos pra ele. É isso aí, senhoras e senhores. Também, quem tá ouvindo também o programa e tá ouvindo sempre, tá compartilhando. E aos 45 do segundo tempo, mandou lá no Instagram também, foi ela, a Laís do @corre lá. Corre lá, LA, e depois LAH e underline. O link dela vai estar aqui na descrição também. Então, plateia virtual, aplausos pra ela. Muito bem, até me enrolei agora aqui, ó, vamos lá.
Quem mais compartilhou o programa nas redes sociais, no Instagram, foi ela, a Cleide Ramos, também a Cleide que a gente se conheceu lá na fila da retirada da medalha Eu Venci a Brigadeiro. Então a Cleide, o arroba dela é o arroba CleideA82. Aplausos pra Cleide! E continuando também com o pessoal da fila que esteve lá com a gente, lá retirando a medalha Eu Venci a Brigadeiro, ela também compartilhou, não só compartilhou, como mandou um salve lá no direct do Instagram do arroba Corrida On Demand, mandou um salve será dado. Carol Pendagron também compartilhou e mandou um salve! E é claro, senhoras e senhores, eu acho que o ouvinte mais ilustre que eu tenho aqui no podcast, o primeiro ouvinte talvez de todos, meu pai também, do arroba Vida Plena na Pista, ouviu e compartilhou, vai ganhar salve e palminhas! E pra terminar a nossa lista de hoje, ela também que começou, e eu fiquei sabendo que ela começou a correr faz pouco tempo, ela que tem uma rotina um pouco diferente da nossa, porque ela trabalha de noite, mas ela ouviu lá o nosso podcast e tá começando o seu projeto, né, correndo pra maratona, inclusive esse é o arroba dela, eu vou ver se eu vou acertar falar o nome dela, que é um nome diferente. Um salve pra nossa querida amiga, mais recente amiga, Ianca do arroba Correndo pra Maratona! É isso aí, senhoras e senhores, se você quer ouvir também o seu nome aqui nesse momento, agradecimentos da audiência, aquele salve geral é simples, você que tá ouvindo o podcast já compartilha aí nos stories, marca lá arroba Corrida On Demand e não esquece de seguir também essa galera que eu falei aqui agora, todos os arrobas estão aqui na descrição do programa, se o link não estiver ativo, você copia o arroba, joga lá na sua guia de busca, acha o perfil e pronto, segue essa galera, fechou? E é isso aí, senhoras e senhores, sem mais delongas, bora para o tema desse episódio, que é: você já foi buscar o seu balde? É hora de buscar o balde! Muito bem, senhoras e senhores, é hora de buscar o balde. O ano virou, e aí? Bora buscar o balde? Você já foi buscar o seu balde? Você já saiu da sua zona de conforto? Você já se levantou? Você, na primeira semana do ano, você já foi pra academia? Já derramou todo o suor que você tinha lá? Já deixou o peru? Já deixou o chester? Já deixou, sei lá, que você comeu nesse final de ano? Mas você já tomou essa iniciativa de você ir até a academia, de você pensar, respirar? Bom, já passou aquela euforia de Natal, já passou aquela euforia de Ano Novo, que é muito bom, né? Vamos concordar que o negócio é bom demais. Eu me esbaldei, eu comi pra caramba, confesso, faço aqui a minha meia-culpa também, porque eu comi pra caramba, comi, não me arrependo, certo? Comi bastante, mas eu não sei você, mas depois de tanto comer, tanto me empantuchar, eu ainda fiquei com bastante aquela sensação de inchaço no corpo, sabe? Então, isso é muito desconfortável. Não sei pra você, mas eu acho muito desconfortável. Então, é necessário a gente pegar essa primeira semana do ano. Não sei quando você tá escutando, mas esse programa é específico pro pós-Réveillon, tá? A vantagem do podcast é isso, que você pode fazer uma parada mais pontual, mais precisa, né, no tempo, ou mais sazonal, enfim. E como também você pode pensar numa parada mais atemporal, num assunto mais atemporal. Esse aqui é específico pro final de ano, mas você pode... Pro final de ano não, Thiago. Pro começo do ano. É isso, pós-Réveillon, você tá falando da festa do Natal, festa do Ano Novo. É isso, gente. Você precisa voltar às suas práticas, porque afinal o corpo ele cobra, né? O corpo ele cobra. Você que está acostumado a fazer exercício, você precisa voltar à sua rotina. Então, é importante você ir buscar o seu balde. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você nesse programa é: vá buscar o seu balde. Não importa o quanto ele esteja longe, mas vai. É muito importante você vencer essa preguiça e voltar com tudo aos treinos. E também, sem esquecer, é claro, da alimentação correta. Porque é normal passar essa virada, essa festa, essa sequência de festas e você continuar se alimentando mal, a gente continuar comendo errado, comendo fora de hora, comendo coisas que não são tão saudáveis assim. Você pode comer de tudo, é o que a Laís falou essa semana lá no Instagram dela.
você pode comer de tudo. Foi algo assim, você pode comer de tudo, mas não é bom que você coma tudo. É algo assim. É algo assim que ela falou e faz todo sentido. A gente pode comer o que a gente quiser, mas não é bom que a gente coma tudo que a gente quer. Porque, óbvio que nem tudo, foi essa a linha de raciocínio dela. Porque nem tudo que a gente quer comer faz bem. Então é importante que, pós período de festa, você que gosta de beber, bebeu pra caramba, você que gosta de comer, comeu pra caramba. Eu sou do time que come bastante e que bebe pouco. Eu não sou muito chegado à bebida alcoólica, gosto de um vinho, mas não sou aquele cara de virar o caneco. Então é importante que a gente tenha a consciência que, beleza, passou as festas, é hora de voltar aos bons costumes, às boas práticas, que é, né, você voltar a ter uma alimentação saudável e também você voltar à prática de exercício. E nesse período é muito fácil a gente pensar em desistir ou pensar assim, amanhã eu começo. Ah não, a semana que vem eu vou. Não, essa primeira semana eu vou continuar descansando, porque muitas academias, né, só reabrem depois do dia 10. Ou, eu não paguei a mensalidade esse mês. E aí você fica procrastinando a sua volta. Isso é um grande perigo, isso acontece demais. E eu espero que você que esteja me ouvindo não esteja nessa. Porque você que gosta de correr, você que gosta de, né, fazer ciclismo, você que faz qualquer outro esporte que está ouvindo a gente aqui, você sabe o quanto é importante você ter essa prática contínua de fazer exercício. E eu sei que em período de festa é normal a gente querer desistir, a gente querer adiar a volta, como eu tô falando agora, tá? Eu também pensei nisso, eu fiquei... eu não lembro se eu comentei no programa passado, mas eu fiquei praticamente um mês inteiro de dezembro treinando em casa, por diversos fatores, rotina de trabalho, que era muito exaustiva, né? Eu tinha uma rotina de trabalho de mais ou menos... de 14 a 15 horas fácil, né? Sem contar o deslocamento de trânsito. Eu moro aqui em São Paulo, então eu saía da região do Morumbi até aqui a zona leste de São Paulo. Então era muito tempo na rua dirigindo, então era cansativo, chegava indisposto, então mal tinha tempo de ir pra academia, devido a chegar em casa, ter outros fatores, enfim. Então essa era a minha rotina. Eu não sei qual que é a rotina que você tem aí ainda hoje. Hoje eu já tô fazendo outras coisas, então o que facilitou bastante a minha volta para academia. Então eu já estava esquematizado que assim que a academia voltasse, no caso dia 2 de janeiro, onde eu costumo fazer meu treino de fortalecimento e tal, fazer a musculação, eles abriram e eu fui de manhã cedo, era 7 horas da manhã, se eu não estiver enganado, eu já estava na academia, com preguiça, com sono, cansado, porque eu já tinha feito uma corridinha bem leve, mas fui. Então é assim, nem todo dia você vai querer ir, na maioria das vezes você não vai querer ir, essa que é a real. Você vai estar cansado, você vai estar pensando em um monte de coisa que tem que resolver. Mas se você gosta de correr, se você gosta de fazer exercício, é importante que você vá, ainda que você vá com preguiça. Só não vai se você estiver muito doente, se você estiver com muita dor, e dor também em excesso não é legal. Mas se esse não é o seu caso, pare de adiar o seu retorno e volte. Você chutou o seu balde longe? Que legal! Agora volte para buscar o seu balde. É isso, minha gente, é isso. Volte, não adie mais o seu retorno para voltar aos seus treinos. Porque afinal, quem treina quer resultado, e quem quer resultado precisa sair da preguiça, certo? E por falar em preguiça, eu também tenho os meus dias de preguiça, principalmente nos dias de frio e chuva. Mas eu preciso levantar, eu preciso ir pra rua, né, fazer meus exercícios. Porque uma coisa que eu reclamava pra caramba é que quando eu tava no meu outro emprego, que eu chegava, passava muito tempo na rua, chegava em casa, tinha que continuar trabalhando, fazendo minhas edições, que hoje virou a minha empresa aqui, minha fonte de renda principal. Eu reclamava pra caramba que eu não tinha tempo pra fazer exercício físico, porque não dava, porque eu tinha que dormir cedo, tinha que acordar 3 da manhã. Então sempre tinha um argumento. E agora que eu não posso mais usar o argumento de que tá chovendo, de que tá frio, de que eu tô com preguiça. Porque eu como corredor, eu tenho as minhas metas particulares pra alcançar. Melhorar o pace, melhorar a minha resistência com a distância que eu vou correr. Por exemplo, agora no próximo dia 28 de janeiro de 2024 vai ter a 17ª Meia Maratona Internacional de São Paulo, se eu não me engano é essa que vai ter, que eu me inscrevi. Vai ser minha primeira meia maratona, e vai ser um desafio muito grande.
Então, se tem alguma coisa, né, nesses próximos dias que eu tenho certeza, é que eu preciso treinar, é que eu preciso ir pra rua, é que eu preciso e também preciso descansar, porque o descanso também faz parte do treino, isso é muito importante. Mas se eu quero ter resultados, se eu quero chegar bem para essa meia maratona que eu vou estar fazendo, se eu quero estar com disposição, se eu quero praticar bem esse esporte da melhor forma possível, sem me machucar, caprichar no fortalecimento, se eu quero cumprir, se eu quero alcançar essas metas, eu sou o único responsável por esses resultados. Por isso que é importante você ter isso em mente. Hoje talvez o assunto fique bastante repetitivo, porque eu sempre vou voltar para falar que você precisa ir, esse resultado só depende de você. Eu sei que é difícil, tem dia que a gente tá cansado, eu também passo por cansaço. Hoje mesmo, sexta-feira, no dia que eu tô gravando esse programa, foi um dia difícil para eu sair até mais tarde de casa pra rua, sofri com o calor na nuca depois, porque o sol começou a baixar. E foi terrível, mas consegui vencer, fazer o meu longão, que foi o treino de hoje. Mas não foi fácil, gente, não foi fácil. Se eu quero resultado, eu tenho que ir atrás dele. E eu sou o único responsável para conseguir esse resultado. Então, hoje o programa vai girar em torno disso. Vai buscar o seu balde, e para buscar o seu balde só depende de você. É isso. Porém, existem outras situações que também é bastante complicado. É ou não é? E aqui eu coloco essa trilha cabulosa pra dizer que às vezes a gente fica rodeado daquelas pessoas de mau humor, a gente fica rodeado daquelas pessoas que não querem fazer exercício, e essas pessoas ficam em cima da gente, provocando e falando: mas por que você vai correr? Pra ganhar uma banana, pra ganhar uma medalha, pra ganhar um suquinho Mump. Se afasta dessas pessoas, tá? Se afasta dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não vão te motivar nada. Eu sei que é difícil, e o pior é que muitas vezes essa fonte de desânimo vem de pessoas que estão perto da gente. Vem do parente mais próximo, da mãe, do pai, da esposa, do esposo, do primo, do cachorro, do papagaio. Não sei quem tá perto de você aí, mas às vezes vem, e é normal, porque às vezes eles não estão acostumados com essa rotina que eu tenho, que você tem. E é normal às vezes vir uma crítica ou vir qualquer palavra, às vezes até sem intenção, mas que acaba desmotivando. Então, eu quero deixar mais uma dica pra você. Esteja rodeado de pessoas que te motivam, que te ajudam. Nem todo mundo entende, como eu disse, esse sentimento que a gente tem, que nós temos pela corrida de rua, que é uma sensação muito louca, fala a verdade. É uma sensação assim que não tem como explicar, mas nem todo mundo entende. Só entende quem corre pela primeira vez, quem faz uma São Silvestre, né, quem participa de uma primeira prova, enfim. Eu trago a lembrança da minha primeira prova até hoje, então é uma sensação muito diferente, muito louca, que não dá pra comparar. Então, se por acaso tem aquela pessoa que tá te desmotivando, que tá querendo jogar você pra baixo, faz o seguinte: põe o seu tênis e vai correr. Se afasta um pouco, entendeu? Não fica dando ouvido a essas ideias, porque é difícil explicar. Às vezes não é nem questão de você querer ficar discutindo ali, né, se justificando porque você faz o exercício. Só vai, coloca seus shorts, coloca a sua blusa, coloca o seu relógio, liga lá, marca seu tempo, ativa o GPS, não esquece, né, de ativar o GPS e tal, e vai correr, né? Simplesmente vá, faça, porque hoje eu tava refletindo nisso quando eu tava preparando o roteiro desse programa. Se der certo, eu fui o responsável por dar certo. Se deu errado, eu também sou responsável por dar errado. É o que eu acabei de falar, eu sou o único responsável pelos meus resultados. Então, procura estar perto de pessoas que vão te encorajar. Começa a seguir pessoas no Instagram que vão te encorajar. Se você não segue ainda, segue lá, @corridademente, que eu vou estar sempre lá buzinando na sua orelha. Bora pra rua, vamos treinar, vamos que vamos. Tem um monte de gente que faz isso também, isso é muito legal. Então fica perto dessas pessoas, fica perto dessas pessoas que gostam de marcar treinão. Se mora perto da sua região, faz amizades. Corrida é muito boa pra isso, pra você fazer amizade, pra você conhecer pessoas. Então, só vai, né? Fala assim, se tem alguém te desmotivando, obrigado, eu vou ali, já volto, vai correr e já era. É isso, vai ser feliz.
E é isso, o seu exemplo, quando você começar a fazer isso, o seu exemplo de buscar o balde logo nesse início de ano vai encorajar outras pessoas que pararam. Porque tem aquelas pessoas que pararam no meio do caminho, pararam nas festas juninas do ano passado, pessoas que pararam talvez até antes da parte do carnaval, pessoas que pararam depois do dia 31, dia das bruxas, pessoas que pararam depois do dia 7 de setembro, pessoas que pararam em qualquer momento do ano passado e tem aquela vontade de voltar a treinar, mas por algum motivo não voltam. E de repente o teu exemplo, a tua motivação, talvez o teu ir treinar sem ter coragem, e não tem problema você não tá com vontade, faça gente, eu não tô com vontade de treinar hoje, mas eu vou mesmo assim. Essa sua atitude vai encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo, a saírem do sedentarismo, a praticar um esporte, seja ele qual for, seja futebol, vôlei, basquete, corrida de rua, ciclismo, skate, sei lá, futebol de botão, não, futebol de botão não conta, mas mas enfim, vão fazer alguma coisa, entendeu? Então o seu exemplo, eu já tive poucos exemplos, poucas pessoas que chegaram até mim e falaram assim, pô Thiago, legal isso que você está fazendo, eu tenho vontade de fazer, mas às vezes eu não consigo por qualquer limitação física, ou meu médico falou que eu não posso fazer, mas eu posso fazer qualquer outro exercício. Então, vai e faz. O teu exemplo, a tua coragem, a tua vontade, a tua determinação em ir fazer o exercício, ir correr, ir treinar, fazer o fortalecimento, que é muito importante, isso vai encorajar outras pessoas também. Então, seja o exemplo para outra pessoa, né? Seja a fonte de inspiração para outra pessoa. Eu tenho certeza que quando você levantar, você ir buscar o seu balde logo na primeira semana do ano, eu tenho certeza que outras pessoas vão se encorajar também, vão se motivar e vão buscar cada um o seu balde, porque a vida é assim, minha gente. A vida é uma eterna busca de balde. É isso, minha gente. Era isso que eu queria conversar com vocês nesse programa, nesse segundo episódio. A hora de buscar o balde, a hora de buscar o balde. Vamos buscar o balde, vamos buscar o balde. O programa tá chegando no final, mas eu preciso falar uma coisa também que aconteceu nesse último episódio. Interações no Spotify. Cadê as palminhas? Palminhas, palminhas. Aê! Tivemos interações. Mais palminhas, mais palminhas. É o seguinte, gente, no Spotify, pra quem ouve no Spotify, eu sempre vou deixar uma caixinha de pergunta lá. E eu deixei, na semana passada, uma pergunta que era: o que você achou da São Silvestre 2023? Pra saber quem tá ouvindo, pra saber quem foi, quem que correu e tal, pra ver quem ia começar a conversar. O podcast é novo, a gente sabe, é difícil engajar, fazer a galera ouvir, mas teve uma galera que ouviu, como vocês ouviram aqui no começo do programa. E mais palmas pra essa galera, merece. É o seguinte, eu deixei essa caixinha e aí tivemos participações lá. Então sempre que tiver participação, eu vou trazer aqui no programa também da próxima semana as participações que tiveram, seja do episódio anterior, seja do episódio que já 2, 3, sei lá, 4 episódios pro ar, teve interação nova, eu vou trazer pra cá. Então, quem comentou essa nossa pergunta, essa pergunta que eu deixei lá, o que você achou da São Silvestre 2023, foi ele, meu pai também, palmas pro meu pai de novo, meu pai é demais, quem tem pai tem tudo, quem tem família que apoia tem tudo. E é o seguinte, meu pai passou lá, deixou o seu recado no Spotify e você pode conferir isso que eu tô falando pra você. Vai lá no perfil do Spotify, Corrida On Demand, do nosso podcast, você vai ver essas participações lá também, tá bom? Meu pai deixou a seguinte mensagem: estou sem palavras, obrigado por ter olhado para o seu papai, meu pai, você curou minha alma, te amo. Oh, papai, também te amo, papai, também te amo, papai. É isso, gente. Se você ainda tem seu pai, se tem sua mãe perto, abraça, beija, porque o tempo é curto. Uma hora todo mundo vai embora. Eu já perdi minha mãezinha já foi embora e hoje eu sinto muita falta dela. E ela também gostava de caminhar, fazia suas caminhadinhas e depois voltava, passava na padaria e comprava lá seus 10 pãozinhos, comia uns 2, 3... E ela falava, meu caminho é pra comer.
Então é isso. Minha mãezinha já foi, mas ainda tem meu pai e ele vai estar aqui no podcast contando a sua história de como foi a sua adolescência no atletismo, como era esse negócio de ter vontade de fazer uma São Silvestre e não conseguiu fazer na sua adolescência. Ele estará aqui no nosso programa falando sobre essa experiência no próximo episódio. Se eu não me engano, no próximo episódio ele já estará aqui. Eu vou estar gravando com ele já na próxima semana para trazer esse podcast na próxima sexta-feira. Então, fica ligado que você que me cobraram essa história, então eu vou trazer essa história do meu pai aqui no podcast, tá bom? Então, meu pai foi lá e deixou esse recado, você pode conferir lá no Spotify também. E outro parça que deixou o comentário lá no Spotify foi ele, o André Padilha. Palmas pro André! É isso aí, meu jovem, muito obrigado pela sua participação, pelo seu engajamento sempre. O André Padilha comentou assim, ó: sensacional, cada ano mais especial. Eu concordo, pra mim foi a segunda São Silvestre e pra mim foi sensacional, foi uma experiência muito bacana. Então, André, obrigado pela sua participação, tamo junto, meu jovem. Nos encontramos na 17ª meia maratona, ou meia maratona de Internacional de São Paulo, Nacional de São Paulo, sei lá, mas nós vamos estar lá. E para não perder o jeito da coisa, a próxima pergunta que já está aqui na caixinha do Spotify que você pode responder para que eu leia no próximo programa é a seguinte. A pergunta que eu vou deixar nesse episódio, ó, anota aí, vou até baixar um pouco mais a trilha, ó. Anota aí, é o seguinte: você já foi buscar o seu balde ou está enrolando? Eu quero que você responda se você já foi buscar o seu balde ou se você não foi buscar o seu balde. Você vai falar: Thiago, já fui, Thiago, não fui ainda, tô ensaiando para ir buscar. Responde lá que no próximo programa eu quero ler essas perguntas. Então não me deixem falando sozinho aqui. Se você estiver escutando dirigindo, quando você parar, chegar no seu trabalho, chegar na sua casa, entra no Spotify e responde, tá bom? Ou manda lá no direct do Instagram, @CorredoDemende, manda lá sua resposta que eu vou ler da mesma forma, fechou? Então é isso, responde lá, você já foi buscar o seu balde? E aí você pode aproveitar e compartilhar esse episódio. Olha a estratégia que legal, gente. Você pode compartilhar esse episódio com outra pessoa que está procrastinando, que está adiando buscar o seu balde. Você manda para ela como uma indireta para ela, tá bom? Se você quiser, marca ela aqui nos comentários. Eu querendo causar confusão na sua família aqui, ó. Marca aqui nos comentários, deixa o Instagram dessa pessoa, porque eu vou cobrar ela aqui no nosso próximo programa. Fechou? Então na próxima sexta-feira teremos um episódio novo aqui, provavelmente com o meu pai como convidado especial. Se não, tô preparando outra pessoa pra estar conversando com a gente aqui, bem legal também. Eu não quero dar muito spoiler, mas aguarde que tá vindo coisa boa aqui no podcast. E então você vai mandar pra essa pessoa e vai fazer ela ouvir, ou você vai caguetar ela aqui no podcast. Combinado? Vai lá no Spotify e responde se você já foi buscar o seu balde ou está enrolando. Fechou? E para terminar esse episódio, eu preciso avisar que o episódio é para você poder ouvir sempre o episódio, sempre que chega um episódio novo, no Spotify tem o botão de seguir, tá? Então ativa lá o seguir, dá 5 estrelinhas lá pra gente, pro Spotify entender que o podcast tá começando, mas que tá tendo engajamento, que o assunto é interessante, e aí ele começa, igual o YouTube, gente, o algoritmo começa a entender que o programa é legal, que tem um conteúdo interessante, ele começa a compartilhar para outras pessoas. Então faz isso, você me ajuda, tá? Lembrando que ouviu o episódio, não importa qual episódio, compartilha nos seus stories lá, principalmente no Instagram, marca a gente para que eu possa citar o seu nome aqui no próximo episódio também, tá bom? Ainda não temos canal no YouTube, mas em breve teremos. Então eu vou estar criando o canal essa semana, todo mundo sei quando você tá ouvindo, joga lá no YouTube para ver se já tem o Corrida On Demand no ar. Se tiver, você já segue também para que você receba os vídeos, tá? Vai ter podcast e vai ter conteúdos adicionais em vídeo também, que vai ser legal você acompanhar por lá, tá bom? Mas é isso, o podcast ainda vai aparecer nas demais plataformas, então se você está escutando na semana que ele foi pro ar, só tá disponível no Spotify ainda, mas eu já estou trabalhando para colocar ele na Apple Podcast, colocar na Deezer, colocar na Amazon Music e colocar nas outras plataformas de podcast, tá bom? Então aguarde que logo menos estará em todas as plataformas. E qualquer dúvida, manda lá no meu direct qual plataforma que você ouve o podcast, que se não aparecer lá por qualquer razão, eu vejo como é que faz e faço a inserção manual do programa. Combinado?
É isso aí, gente. Pra terminar, então, quem não segue ainda o Instagram do Corrida On Demand, segue lá, @Corrida On Demand no Instagram, fechou? Segue lá, dá aquela moral, manda um salve pra nós, que eu vou ter o maior prazer de falar o seu nome aqui na nossa próxima edição do programa, tá bom? É isso, gente. Recado foi dado, a trocação de ideia aconteceu, agora são exatamente 10h17. Eu falei nos stories do Instagram que eu ia gravar ainda hoje, nem que fosse pra postar 11h59 da sexta-feira, mas ia. Meus vizinhos aqui fazem muito barulho durante o dia, então não deu pra gravar. Então tô gravando agora, tô mandando pra vocês aí, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do programa, não esquece de responder a caixinha. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e não esqueça, vá buscar o seu balde. Beijo, tchau! Esse podcast foi editado por Edição On Demand. Siga no Instagram, @Edição On Demand, ou acesse o site ediçãoondemand.com.br.